Eu tenho muita alegria de estar na igreja, não só com os pastores que são meus amigos, não só com gente que eu conheço há tanto tempo, como a Gisele. É sempre bom estar aqui. E eu confesso que é a primeira vez que eu estou pregando numa sexta-feira. E, como disse o reverendo Mirabô, uma sexta-feira com tantas implicações. E nós vamos ler dois textos. O primeiro está em Mateus, capítulo 27, 32. Eu vou ler o primeiro texto e em seguida lerei o segundo texto. Mateus 27, 32. Enquanto você encontra, o tema do sermão é algumas testemunhas da crucificação. Algumas testemunhas da crucificação que não entenderam nada. Esse é o título do sermão. Algumas testemunhas da crucificação que não entenderam nada. Vamos ler todos juntos? Está projetado aqui na tela. Vamos ler todos juntos. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Perfeito. E o segundo é Lucas 23, de 39 a 43. Lucas 23, de 39 a 43. Também está projetado. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temem a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos atos que merece, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se abre diante de nós e nós desejamos que ela se abra na nossa alma. Queremos entender o teu recado, queremos entender o que tu tens para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Simão Sirineu. Esse Simão Sirineu, ele é um dos que presenciaram a crucificação de Jesus, pelo menos os atos que antecederam a crucificação de Jesus. A lei romana exigia, a lei romana dava direito que qualquer judeu viesse a carregar a cruz em dia de crucificação. Então, isso não era uma coisa inusitada que aconteceu. Estava previsto na lei. Se fosse necessário, qualquer judeu poderia ser requerido para carregar a cruz. Jesus estava lá carregando aquela parte horizontal da cruz, que pesava em torno de 40 quilos. Ele estava carregando aquilo e os soldados romanos percebendo a dificuldade dele para carregar a cruz, pega uma pessoa, um transeunte, o tal do Simão Sirineu, e bota ele para carregar a cruz. Você deve pensar assim: por que os romanos fizeram isso? Os romanos fizeram isso, será porque eles viram que Jesus estava cansado?
Eles fizeram isso porque eles temiam que Jesus morresse antes da hora. Se Jesus morresse antes da hora, o show que eles tinham idealizado não aconteceria. Então, ele deveria sofrer, mas não deveria morrer. Não deveria antecipar morrendo. E Jesus está fraquejando, está dando sinais de que não consegue chegar até a cruz. Havia ali um homem que já tinha sido chicoteado, havia ali um homem passando que deveria estar desidratado, que deveria estar com muita fome. Entendam biologicamente como esse corpo estava. E temendo que Jesus morresse, eles pegam Simão Cirineu e obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz. Por que ele é obrigado? Porque Simão Cirineu, vamos pensar agora. Eu não sei se vocês já tinham estudado, porque tantas vezes a gente fala nesses temas bíblicos, mas às vezes Simão Cirineu passa. A gente não conversa muito sobre Simão Cirineu. Então, para você que já conversou com Simão Cirineu, ótimo. E para você que nunca ouviu falar nesse trecho da Bíblia, como num sermão, por exemplo, eu queria que você prestasse atenção nas perguntas que a gente se faz. Por que ele nega carregar a cruz? Ele nega carregar a cruz pela questão física, ele nega carregar a cruz pela humilhação, ele nega carregar a cruz que é pelo peso, né? Quando eu falei questão física, é o peso, e sobretudo para não ter contato com sangue. São três coisas. Ele não quer ter contato com esse homem que foi açoitado, que tem esse pedaço de madeira que vai compor a cruz, provavelmente com contato com o sangue. Então Simão Cirineu, ele precisou ser obrigado. Ele precisou ser obrigado porque ele não sabe o privilégio de levar a cruz do Senhor. Simão Cirineu, ele foi obrigado pelos romanos para carregar a cruz, porque ele não sabia do privilégio que era carregar a cruz do Senhor. O que deveria ser para ele gratidão, o que deveria ser para ele um privilégio, o que deveria ser para ele uma bênção. Ele não entende, porque quem não sabe o valor da cruz se esquiva da tarefa. Quem não sabe o valor da cruz se esquiva da tarefa e recusa o privilégio. Isso já é uma aplicação para a nossa vida. Quando Jesus conversa com a samaritana, não sei se vocês lembram, que ele fala assim: se você soubesse quem está falando contigo, se soubesse quem pede água, se você soubesse diante de quem, que oportunidade da vida você tem de estar conversando com alguém que pode mudar completamente a sua história. Se você entendesse o privilégio, você me pediria a água da vida. Jesus, lembra, eu cortei lá na história da samaritana, volta para a história do Cirineu. Irmãos, quem não sabe o privilégio da cruz do Senhor, quem não sabe o privilégio da tarefa, realmente se esquiva. Existem muitas vezes, o Senhor quem nos convida a tomar uma atitude, é o Senhor que nos pede coisas, é o Senhor que nos chama para coisas, é o Senhor que nos faz convite, e é o Senhor que nos oferece a cruz, é o Senhor que nos encoraja a carregar a nossa própria cruz, é o Senhor que nos encoraja a entender o que está acontecendo, a entender o que é a crucificação. Eu queria que nessa manhã de sexta-feira fosse uma manhã especial, porque eu consiga entender o que está acontecendo. É muito importante que não seja mais uma sexta-feira, que não seja mais uma Semana Santa, mas que eu consiga, diferente do Cirineu, que eu consiga entender o que está acontecendo.
Não adie coisas para fugir delas. Não haja precipitadamente dizendo não, porque a gente precisa entender que a nós foi dado um lugar que nem aos anjos, um lugar que não foi negado aos anjos, foi dado a nós. O privilégio de entender a cruz de Cristo. Nessa manhã, eu queria falar sobre esse coração que às vezes se esquiva, esse coração que recebe propostas da cruz e se esquiva. O Simão Cirineu, ele foi convocado para carregar a cruz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não estava conseguindo. Mas por que ele? Pensa agora. O Simão Cirineu foi convocado a carregar a cruz do Senhor. Por que ele? Se ele não tinha nada a ver com o Senhor. Por que ele? Se ele não tinha nada a ver com a história do Senhor. Por que ele? Se ele não era seguidor do Senhor. Por que o Simão Cirineu foi chamado para carregar a cruz do Senhor? Porque os discípulos não estavam lá. Os discípulos não estavam lá para fazer esse lugar, para ocupar esse lugar. Porque os discípulos estavam escondidos, porque os discípulos estavam longe, porque à beira da cruz tínhamos a mulher, o discípulo do coração, mas o grande grupo dos discípulos estava longe daquele lugar. Por isso que Cirineu foi convocado, porque o Senhor não está. Porque os discípulos que deveriam, aqueles que caminharam com ele, deveriam estar lá para carregar a cruz. De novo, eu queria falar sobre essa vacância. De novo, eu queria falar sobre esse lugar que a gente deixa, esse espaço que a gente abre, essa lacuna que aparece com a nossa própria ausência diante das coisas, diante dos privilégios do reino, diante dos privilégios da cruz, diante dos convites que a cruz faz para nós. Não dê as costas para coisas importantes. Todos nós temos justificativas para vou comprar um campo, vou enterrar o meu pai. Todos nós temos justificativas. Não dê as costas para Deus. E a minha fala é uma fala absolutamente prática. É para dizer o seguinte: não dê as costas para Deus com o talento que Deus deu para você. Não dê as costas para a cruz. Eu acho que um dos grandes convites para essa sexta-feira é que a gente não dê as costas para a cruz, que a gente entenda o privilégio de recebê-la, de responder, de dizer a ela, de agradecer ao Senhor pelo privilégio de fazer parte desse momento. Então, irmão, quando você tem, como eu disse, você tem justificativas, então não dê as costas para a cruz. Quando o Senhor chama a fazer isso, a assumir a sua cruz, a amar o seu reino, a amar o seu punhado, o punhado de reino, ele conversa com um dos seus discípulos e ele fala assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele, entristecido, responde ao Senhor: João, tu me amas? Cuida do que é meu. José, tu me amas? Lourdes, tu me amas? Clara, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Bruno, tu me amas? Cuida do que é meu. Nessa manhã, eu queria que essa voz ecoasse no nosso ouvido, dizendo: Gisele, tu me amas? Cuida do que é meu. O Senhor escolheu um jeito para que a gente conseguisse disponibilizar
e mostrar o nosso amor e materializar o nosso amor. Nós materializamos o nosso amor ao Senhor cuidando do que é dele. Nós materializamos o nosso amor carregando a sua cruz. Nós materializamos esse amor oferecendo o nosso talento, atendendo ao convite que o Senhor nos faz, entendendo o privilégio e o presente, porque você sabe para onde Simão Cirineu estava indo? Eu fui estudar por que geograficamente ele estava naquele lugar. Irmãos, provavelmente ele estava saindo do seu campo para lá, porque ele estava indo para a festa da Páscoa. Simão Cirineu não tinha vínculos com Jesus, mas tinha vínculos com o ritual. Às vezes, a gente tem vínculo com o ritual, mas não atende à voz do serviço. Às vezes a gente tem vínculo com o ritual, a gente participa da ceia, a gente canta no coro, Irmãos, que privilégio é entender o serviço que o Senhor nos deu, o desafio de carregar. Às vezes eu acho que algumas pessoas nas outras religiões entendem, tem pessoas que entendem o valor da sua religião de maneira tão intensa. Eu olho algumas religiões do mundo, especialmente as mais proeminentes no cenário político mundial, e eu fico pensando como aquelas pessoas são apaixonadas por verdades que a gente sabe que não são as nossas. Mas como elas são intensas naquele amor. Como elas são intensas. O que eu queria dizer para vocês nessa manhã é: acolha o valor da cruz. Entenda o valor da cruz. Existem pessoas que talvez não saibam exatamente o porquê fazem as coisas. Existem pessoas que não sabem para que fazem as coisas. Existem pessoas que não entendem o privilégio de fazer as coisas. O Senhor nessa manhã nos convida a decisões que nos trarão alegria para o resto da vida. Entender a cruz do Senhor é trazer essa alegria para o resto da vida. Se for preciso, mude os seus roteiros de vida para atender um chamado do Senhor. Simão Cirineu foi convidado a mudar as suas rotas para levar a cruz do Senhor. Contrariado, ele fez o seu serviço. Ele mudou as suas rotas para levar a cruz do Senhor. Essa manhã, queria te convidar a que você mudasse as suas rotas quando você entender o convite da cruz do Senhor. Quando você entender o que está acontecendo com o crucificado, o que significa aquele momento da crucificação. Mude suas rotas. Na verdade, muitas pessoas na Bíblia mudaram as suas rotas. Ruth mudou as suas rotas em nome de um amor, por uma cunhada, por uma sogra. Moisés mudou as suas rotas por um convite a Deus. Nós devemos mudar as nossas rotas para entender que
eu preciso mudar a direção do meu coração para encontrar um filho. A promessa de Malaquias é que viria aquele que converteria o coração dos pais aos filhos e aos filhos aos pais. Malaquias fala da mudança de direção do coração dos filhos, da direção do coração dos filhos ao coração dos pais, da direção do coração dos pais ao coração dos filhos. Se for necessário, mude suas rotas. Se for necessário, em nome desse amor, em nome de um amor por um neto, em nome de um amor por um filho, se for necessário, mude suas rotas. Mude suas rotas. O convite a uma peça acontecendo diante dos nossos olhos com o Cirineu. O convite de alguém que muda as suas rotas. Então atenda a esse convite. Mas eu acho que ele não entendeu nada. O Cirineu não entendeu nada. Ele estava ali como testemunha da crucificação, mas ele não entendeu nada. E os outros que não entenderam nada foram os dois criminosos que estavam sendo crucificados junto com Jesus. Eles estão um do lado do outro e um faz insultos. Por que ele faz insultos? Porque ele não entendeu nada. Por que ele faz insultos? Porque ele está dizendo, se você fala isso, se você tem esse poder todo que você tem, você deveria usar de coerência e descer dessa cruz. Mas ele insulta o Senhor por quê? Porque assim como o Cirineu, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. E agora eu pergunto para vocês, e o segundo que está do lado dele na cruz? O segundo entendeu? Sim ou não? Balança com a cabeça para eu ver. É um tempo que eu tenho para você pensar agora. O segundo que está do lado de Jesus. O primeiro diz assim, ó. Se tu tem realmente o poder que você tem, desce daí. E salva para você e salva a mim também. Por que ele fala isso? Porque não entendeu nada. Mas aí o segundo fala assim, esse homem não merece. Nós, pelo menos, que estamos aqui, nós merecemos o que nós estamos passando. Aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, o segundo entendeu a mensagem da cruz, entendeu o que o Senhor representa ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Balance com a cabeça. Sim. Sim. Sim? Sim? Gisele, sim? Gisele balançou a cabeça. O que ele pediu ao Senhor? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. O que o Senhor dá para ele? Hoje mesmo estarás comigo? Tudo bem, corta a cena. Corta a cena que eu vou voltar a perguntar para você de novo. A mãe de Tiago e de João, lá atrás, vamos voltar no Evangelho, vamos andar para trás agora. A mãe de Tiago e de João se aproxima do Senhor e fala assim, Senhor, quando tu vieres no teu reino, bota um filho meu do lado direito e o outro do lado esquerdo. Gente, eram dois adultos, ela fala por eles. Imagina que mulher era essa, né? Que mulher decidida, que mãe controladora era essa, que fala pelos filhos adultos. Ela bota dois adultos, um do lado dela e o outro, e ela vai e começa a conversar e fala com o Senhor, tipo, cala a boca que eu estou falando, deixa que eu falo com Cristo. Senhor, quando tu vieres no teu reino, bota meu filho no lado direito teu e no lado esquerdo. Por que ela fala isso? Porque ela acredita que o reino era um reino físico, era um reino que ele derrubaria os romanos e os judeus seriam
levantados no poder. Era um reino político, era um reino de retomada. Ela acreditava nisso. Então ela pede ao Senhor, o que ela pede ao Senhor? Senhor, bota um filho meu no lado direito e um do lado esquerdo. E o Senhor fala assim para ela, você não sabe o que você está pedindo. Em outras palavras, ele está dizendo para ela, você não entendeu nada. Temos aqui o Simão Cirineu, que não entendeu nada. Temos aqui o primeiro ladrão, o primeiro violento da cruz, o primeiro criminoso, o texto fala criminoso, o primeiro criminoso da cruz que agride o Senhor, porque ele não entendeu nada. E agora temos o segundo. O Senhor ele pede para o Senhor assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... E o Senhor diz para ele, hoje mesmo estarás... Ele pede e o Senhor dá. Por que ele pede reino? Por que ele pede reino, irmãos? Por que ele pede reino? Por que ele pede reino? Porque ele não entendeu nada. A gente passou a vida, eu passei a vida na adolescência acreditando que o segundo crucificado mostra conversão na sua fala. Ele mostra que não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada como Cirineu não entendeu. Ele não entendeu nada como o primeiro salteador não entendeu. Ele não entendeu nada como a mãe de Tiago e João não entendeu. Ele não entendeu nada. Ele pede ao Senhor. A gente sempre imaginou que a beleza da conversão, o ladrão da cruz converteu-se na cruz e disse, lembra-te de mim. Na verdade, ele está fazendo o mesmo pedido que a mãe de Tiago. Ele quer o reino concreto, porque ele não entendeu nada da crucificação. Mas agora, eu preciso que você pense, porque se ele não entendeu nada... Porque ele foi salvo. Meu Deus do céu. Se ele não entendeu nada, porque ele foi salvo, meus irmãos? Porque o Senhor falou que o Senhor ia morrer naquela hora. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele não entendeu nada, porque ele foi salvo? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não foi o que ele disse que salvou ele. Não foi o que ele disse que salvou ele. O nome dele estava escrito no livro da vida antes que o mundo existisse. É isso que a nossa teologia crê. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Não há nada que eu diga, não há nada que eu fale, não há nada... Não vem de vós, não é isso que me garante a salvação. Eu sei que a gente crê com o coração e fala e professa com a boca, eu sei disso, mas nós professamos com a boca de algo que aconteceu antes da fundação do mundo. O Senhor o escolheu, foi graça, foi bondade. Em outras palavras, meu filho, você não entendeu nada, mas você é um eleito. O que isso leva para quê? Estamos chegando para a conclusão. Estamos chegando para a conclusão. Irmãos, mesmo quando a gente não entende muito dos planos de Deus, dos projetos de Deus e da cruz do Senhor, mesmo quando a gente não entende, Deus transforma nossas orações. A gente pede reino, o Senhor nos dá paraíso.
Mesmo que os nossos filhos não entendam, mesmo que você olhe para um filho, que você olhe para um neto, e esse filho não entenda nada, e esse filho esteja longe da casa de Deus, e esse filho nós cremos que na hora certa o Senhor vai resgatá-lo, o Senhor vai mudá-lo, porque o Senhor muda, inclusive o teor do que dizemos, é o Espírito que ora por nós, é o Espírito que fala através de nós, e é o Senhor quem muda nossas orações, é o Senhor quem muda os nossos pedidos, é o Senhor que muda nossas escolhas erradas, é o Senhor que transforma o bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Amém, irmãos? Nós acreditamos nisso, que mesmo quando a gente peça reino, Ele nos dará paraíso. Mesmo quando a gente pede errado, vocês acreditam que o Cirineu virou um líder? Que os filhos do Cirineu viraram líder no livro de Atos? Vocês acreditam que o Cirineu, de alguma maneira, foi alcançado, transformado, e os filhos do Cirineu viram líderes no livro de Atos dos Apóstolos? Para explicar para a gente que mesmo quando a gente não entende tudo, o Senhor transforma reino em paraíso. Uma criança estava orando no quarto e ela dizia A, B, C, D, E. O pai chegou para ela e falou assim: filho, o que você está orando? Você está orando o alfabeto, menino? Aí ele falou assim: eu digo só as letras, o Senhor arruma para mim as minhas orações. Gente, que graça! Eu queria esse coração. A certeza de que por mais que eu ore errado, por mais que eu deseje errado, por mais que eu não entenda a cruz como a cruz merece, Deus conserta as nossas orações. Deus conserta os nossos pedidos. Deus conserta o nosso caminho. Pega a gente indo para o campo e bota a gente para carregar a cruz. Pega a gente na crucificação, na hora de morrer, e tem uma conversa que atravessa os séculos para dizer para a gente que Ele conserta o que dizemos. Ele conserta o nosso olhar para a cruz. Ele nos faz entender a mensagem da cruz. É Ele que nos faz entender a mensagem da cruz. Nós estamos aqui não é porque é feriado, nós estamos aqui não é porque é uma data especial, nós estamos aqui porque Ele nos faz entender a mensagem da cruz, e que o Senhor nos ajude a desviar das nossas rotas para atender os seus pedidos. Que o Senhor nos ajude a desviar dos nossos campos e dos nossos caminhos e dos nossos trajetos para entender o seu pedido, o seu convite. E que o Senhor nos ajude a não apenas servir ao rito, mas entender o convite da cruz e o privilégio de carregar a cruz do Senhor com Ele. Palavra do Senhor. E que Ele nos abençoe. Amém. Amém.